Salve, salve, meus queridos! Mais um vídeo neste canal para falar dela. A guitarra de dois nomes. A guitarra mais menosprezada do Brasil, do mundo. Aquele lado B que fala, não, guitarra tem que ter em casa, humbucker é Les Paul. Se você tem em casa uma Les Paul, você tá certo. Se você não tem, guitarrista, viciado que você tá errado. Afinal, ter uma Les Paul em casa é igual ter TV de LED, tela plana. Todo mundo tem que ter. Se você não tem, você não é uma pessoa muito confiável. E se você não conhece essa guitarra que viu na thumb do vídeo, a guitarra do chifre, a guitarra fininha, a guitarra de dois nomes, a guitarra que faz a galera pirar. Porque ou você tem o talento de dominá-la, seria ela a guitarra mais versátil do mundo guitarrístico? A que tem mais fácil acesso às casas? A guitarra com o braço mais comprido? Ou até mesmo a guitarra que Sir Les Paul falou, ei, não, vai botar meu nome nisso? Não quero ser conectado com esse tipo de coisa não. Mas respeito, por favor. Sim, senhoras e senhores, ela, Epiphone G400 SG, se liga nesta belezura. Será que de fato a guitarra mais fina, captadores humbucker, um braço mais comprido, continua tendo o mesmo sustain de que uma Les Paul, sua irmã mais velha? Tudo isso no vídeo de hoje. Ei, sonzeira, né? Mas será que vale a pena você ter uma dessa no seu setup? Será que a Gibson, de fato, fez um acerto na hora de lançar esse G para disputar com as guitarras mais leves na época da década de 60, aí, com Ted McCarthy sendo responsável pela SG? Há quem não consiga se acostumar com essa guitarra de jeito nenhum, porque esse braço, proporcionalmente falando, mais pesado, comprido, num contrapeso inadequado com o próprio corpo, não consegue se acostumar. Mas depois que se acostuma, você fala, não tem guitarra melhor. Casos e casos e casos para você guitarrista viciado, que eu falei carros, mas são casos. Pô, temos aqui uma Epiphone SG G400 que foi nos disponibilizada, que é chamada guitarra a definir da nossa banda. Por quê? Porque é a guitarra que o nosso baixista comprou, na onde? Ó, nos nossos parceiros Clube Garagem. Se você não conhece, está vacilando. Lá tem um puro creme do milho, porque é muita guitarra, baixo, violão, instrumento, né? Bateria lá não tem. Coisa de primeira, das mais custo-benefício, icônicas e ainda com sonzão, até as com sonzão e icônicas e nem tão custo-benefício assim. Talvez com Elon Musk, ok, mas são guitarras de prestígio completamente diferentes de você comprar uma para colocar na estrada, especificamente, pensando no que diz respeito a músico, praticidade e no que diz respeito à coleção. Ah, Bruno, eu acho absurdo pagar 200 mil numa guitarra. Então, não paga. Mas você tem para poder falar, eu não pagaria. Ou melhor, né? Eu não pago. Por quê? Depende muito do seu poder aquisitivo. Você só for músico, tem que dar graças a Deus, está conseguindo sobreviver, né? Porque o povo não favorece, não. Então a gente, como músico, tem que se fortalecer, favorecer, justamente que a gente troca ideia aqui no canal, para poder dar as dicas de carreira e crescimento, para você poder estar aqui, ó, adquirindo instrumento, comprando o melhor que você pode comprar para execução, porque Epiphone clássica, básica, mogno, corpo totalmente, os padrões Gibson, Epiphone já conhecidas, né? Aqui tá com o afinador que eu tava usando e usei em show e tal. Vou tirar só a correia. Clube Garage. Ó, a bag bem legal.
do Clube Garagem que eles enviam junto. E aquele padrão, né? Volume, volume, tonalidades, 3 posições. E aqui tá a malícia, né? Braço tradicional e ponte JB Seymour Duncan. Fala, vamos descobrir, porque reza a lenda que fala mais do que notícia ruim quando se espalha por aí. E se você já teve uma Les Paul, mas Les Paul é Les Paul ou Les Paul é essa daqui? Porque para quem sabe, quando a SG foi lançada, ela foi lançada assim, com este nome Les Paul. Então temos aqui, ó, 2 guitarras iguais, porém diferentes. Essa daqui é a minha de palco, vocês já conhecem aqui do canal, e essa daqui é do Tulacho, né, do Juninho. Então, essa daqui é uma G400 Custom, essa aqui é uma G400. Elas ambas estão com o top rack aqui, né, o wraparound dos encordamentos, e temos uma comparação a mais nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Além do som que a gente vai tirar aqui, e se você quer a comparação das duas, comenta aqui embaixo para a gente poder ter uma clareza de como as duas de fato ressoam, porque os braços são diferentes. Essa daqui, a SG 62, 63, ela é um braço slim, bem mais fininho, contrapartida dessa aqui que é mais puxado. É um baseball bat? Não é. Mas aqui a gente tem a configuração de 3 captadores, que eu confesso que eu não uso sempre, o do meio, mas ainda assim super confortável, e as duas estão com o mesmo encordoamento, que é Solés Strings. Você usa, já usou? Comenta aqui embaixo. Já mostrei aqui no canal que a que eu estou acostumado a usar, que não tem erro, é a da Dario, testada e aprovada por todas as possibilidades já vistas nesse mundo. Igual o Sensodyne, 9 em 10 dentistas recomendam. Quem usa, não tem como falar mal. Será que o encordamento muda de uma guitarra para outra? Vamos descobrir. No vídeo de hoje a gente vai passar naquele teste básico. Clean, crunch e high gain. Eu vou mostrar para vocês o setup que a gente vai usar para esse vídeo, que é o setup que eu, repetidamente, das últimas vezes que a gente tocou, usei com essa própria SG. Então eu quero poder compartilhar com vocês a usabilidade de fato que vem sendo aplicada nos shows, nas gigs, nos shows, né? Nas nossas apresentações ao vivo, nos estúdios que a gente está ensaiando, aqui mostrando para vocês, para a gente ter o mesmo equiparamento, se assim pode dizer, de comparação com a guitarra e o setup que a gente está usando. Este, então, ó, é o setup que a gente usa normalmente quando a gente viaja, e aí tem Crybaby, né, com a modificação JR Mod, vem pro Little Reverb Head Crunch, aqui temos um Tube Screamer, bom, aqui já um Morning Glory, a Marshall, um BOD, aí você consegue tanto intercalar quanto um Plexi, quanto um JCM 800, e aí o BOD ou Ultra Gain também, assim ele fica Ultra Gain, né, mas eu uso nessa configuração. Um flanger da Nobiles, eu não uso o chorus dele, eu uso mais a parte do flanger. Delay Nobiles, Dumbler, que é o nosso cabeça pensante aqui, fazendo a vez do Overdone, 50 watts. E aí, como eu estou usando o Dumbler, uso ainda com a Roxy Stage e o White Stripe, né, BGT, que está aqui dentro, tá vendo? A faixinha branca. E o nosso Power M-Amps, que aí eu uso ou L34 ou 6L6, full, volume nessa proporção, para não saturar o Power. Então, justamente porque o próprio Dumbler usa a equalização, né, depois do ganho, então tudo que dá equalização aqui dá ganho é igual no Overdone, beleza? Nossa interface New Live fazendo a boa, microfone, boca do falante. Como vocês podem ver, é um setup que a gente usa em viagem, tanto com o gabinete, que eu uso o Roxy Stage e o BGT Speaker, né, que é o White Stripe, que falante legal. Caraca, se você não conhece, tem um vídeo que eu comparei o White Stripe com o Celestion Creamback, que são ali os equivalentes, vamos dizer assim, suas características. Dá uma olhada lá, porque tá bem legal. É um setup conciso, objetivo. A única coisa que falta ali é um fuzz, que a ideia é ter um fuzz face. Então, como quem acompanha o canal aqui já sabe, temos um setup maior, que comunica da mesma forma, e esse menor, e que esse que é o de viagem, que ainda assim consigo manter as mesmas características tocando em linha, igual quando a gente toca no Hard Rock Café em Curitiba, por exemplo, quanto ligando no ampli, e, enfim, é o meu som. Então, ter o seu próprio som é muito satisfatório. Você concorda comigo? Tem disso ou você toca de tudo e não toca nada? Porque a gente sabe que com as possibilidades infinitas que temos no mundão de hoje, fica às vezes difícil de escolher o que quer, tenta ter tudo de uma vez e não tem nada. Então isso pode ser brincadeiras à parte, mas acontece. É raro, mas acontece com frequência. Pergunta justamente se a SG, né, esse formato, é subestimado, porque ficou famoso no clipe de Stairway to Heaven, aquela double neck, por um solo que foi gravado com uma Telecaster.
E aí a gente vê pessoas específicas, porque Les Paul tem uma infinidade. SG, que esse nome mudou, SG para 6263, depois que acabou o contrato com Sir Les Paul na década de 60. Então tem Tony Iommi, Derek Trucks hoje em dia, Gary Clark Jr. já vi ele usando também, tem uma assinatura da própria Gibson Epiphone com 3 caps. SG, temos aí Joe Bonamassa, com suas assinaturas, que tem uma de 3 caps também, porém não é a guitarra principal, todo mundo sabe que a principal dele normalmente é a Les Paul, todas as outras do universo, porque ele está aí colecionando todas que vêm pela frente. Zakk Wylde tem na Zakk Audio, né? Zakk Audio, Wylde. Eu esqueci o nome da marca, comenta aqui embaixo da marca da guitarra do Zakk Wylde, que ele tem também uma SG bem diferentona lá, bem modernosa, viking, assim como as outras, mas ainda assim, padrão dele, Les Paul. Quem mais você conhece que usa SG e você usaria? Já testou? Já teve o seu veredito? Já tocou em palco? Já teve só um contato em casa? Ou nunca viu a cor? Nunca vi nem ouviu? Só ouço falar? Então hoje a gente está aqui para te mostrar as possibilidades que essa guitarra tem de nos atender, porque a gente sabe que guitarra nunca é demais. Bora pro som.
Salve, salve, senhoras e senhores! Curtiram aquela belezinha do chifre? Faz sentido você ter uma dessa? Som, clean, drive, high gain, o que mais te chamou a atenção? Para você que é inscrito no canal, o nosso muito obrigado que vem acompanhando, fortalecendo, comentando, mandando para geral, que é a nossa missão aqui, aquele like que é gratuito, então a gente fica muito feliz. Para você que não é do canal e está aqui pela primeira vez pensando, meu Deus, nossa, parece o Bruno do Drift. Ó, eu vou falar para vocês, hein? Vocês precisam parar com essas coisas, porque vocês mandam mensagem no Instagram, no YouTube, no Shorts, e aí mandaram o Bruno do Drift. Nos vídeos aqui comentaram até Pavanato. Cara, o cara é deputado, pelo menos estão me comparando com um cara dos mais votados do Brasil, São Paulo, bateu recorde. Pô, não é um recorde tão grande quanto você usando esse preto cinza, né? Então você merece o Minimal Club para você conseguir ter um preto que dura mais, uma roupa que dura mais, o seu dinheiro também ser mais valorizado. Então, guarde isso com você. Cupom Bruno Mar Fernandes para você entrar no site aí, ó, e se deleitar em tudo que precisa para roupa, para ensaio, para sair com a sua esposa, com o seu esposo, seja lá, né, o que você goste, tocar e tá bem apresentável. Igual me compararem com esse Pavanato aí que eu achei divertido, que eu fiquei um pouco surpreso. Mas rolou. Igual esse setup que eu mostrei para vocês, que é um setup enxuto, extremamente confiável e de muito som. Porque quando a gente vai viajar, a gente foi tocar agora numa festa de um motoclube, muito legal, Velhos da Estrada. A gente foi absurdamente bem recebido, foi em cruzeiro e, pô, a galera super afim. Meu, a gente meteu um show de umas 2 horas e meia sem parar, era pra gente fazer 1h40. Só que tava, sabe, aquele show que você tem uma troca muito forte com a plateia, então valeu demais. Pena. E, pô, a gente lavou a alma lá, caixona derretendo, falante bufando, tanto de guitarra quanto baixo, prataiado do Gustavo puxando para fora. Então foi espetáculo. O setup foi esse que eu usei. E o Tulacho, né, quando a gente tava tocando, ele olhava as coisas que fazia na guitarra, e eu dei uma subida de corda aqui, que esse aqui permite, né, você dar uma elevadinha. Pô, ele olhava e falava, caraca, pô, não sabia que tava fazendo essas coisas aí não. Então, foi bem divertido. E até foi legal que teve um rapazinho lá que, pô, acompanha seus vídeos, muito legal. O Instagram, tanto o YouTube quanto o Instagram. Começou a estudar na Musix também, se não conhece, é uma plataforma que é o Netflix da música, né? Você consegue assinar uma vez e consegue permear o ano todo aprendendo com muita alegria, pagando uma vez só. Guitarra, violão, baixo, aí você consegue até cobrar o amigo da sua banda, igual ele falou. Meu, eu comecei a ter muitas referências agora tocando, porque eu pego a experiência do palco, estudo em casa, consigo aplicar e é legal ter esses feedbacks, né, da galera que tá tendo real contato, né, que nem com a Musix, com os produtos que eu mostro aqui, que eu uso e a galera manda mensagem no Instagram ou pessoalmente, igual agora. Então a gente fica bem feliz, né? E para você até que não conhece a Musix, usa o cupom Bruno20 que você vai ficar mais feliz ainda, porque isso te dá desconto, condição especial para aprender e conseguir cobrar a galera da sua banda quando fizerem cagada. Porque assim como no show, né, tem que ter uma troca com a plateia, essa troca que a gente tem de like, de comentário, de trocar ideia pelos comentários, é super válido porque a gente tem um feedback de entender o que está acontecendo de positivo, de não, para que a gente possa melhorar, trazer mais assuntos relevantes de acordo com o que está sendo comentado, mais curiosidades para vocês, então isso nos fortalece demais, então a gente agradece muito, viu? Um captador JB, a gente sabe que ele tem uma característica de um PAF, vem, som na cara, e casou com essa guitarra de uma maneira, ó, supimpa. Supimpa é bom. E casou muito bem ainda assim com a captação original que está no braço. Então a gente tem aqui uma configuração clássica, potenciômetro de 500K, 3 posições,
que traz uma versatilidade ímpar. Curtiu o som da guitarra? Sou suspeito para falar que eu já tenho uma SG. Teria uma dessa? Com certeza. A minha intenção é ter a SG da Standard, que é aquele morcegão aqui, ó, que grandão. Não falei nas citações de quem usa justamente SG, mas o Angus Young, que passou pelo Brasil, veio mostrando a que veio, né? Eu não falei porque dá gatilho de não ter conseguido ir no show. Aí a gente fica um pouco triste, né? A gente fica um pouco abalado. Mas visceral do começo ao fim. 70 anos de idade, rodando no chão, e a ESG derretendo na mão do tio. Pô, timbreira, sonzão. Tem uma guitarra que de fato, o neck dive, né? Se você for tocar de pé, e principalmente pessoas que tocam e cantam assim como eu, vai ter um desafio que se for soltar, tem que estar esperto para não cair ali, porque senão a guitarra berimbola, cai no chão e a distância do braço para o corpo, de fato, fica um pouco mais sensível e fragilizado de conseguir quebrar. Essa é a real. Considerações sobre a guitarra. Espetáculo. Não tenho nem como dizer diferente, né? As tarraxas Groover, o acesso aqui nas casas mais altas é muito confortável, então também absurdo, e ela soa muito bem de furar mix, de ter peso, de ter brilho. Então é uma guitarra que de fato é bem versátil e você consegue trazer para a sua realidade que você for tocar. Tocar dessa daqui numa igreja, no worship, com chifre, não sei se é a melhor escolha. Mas aí também fica a critério, entendeu? Às vezes é uma igreja que quer ser um pouco disruptiva. Para cima deles. Chifrinho, worship, 2 notas, forte abraço. Se o seu pastor permitir, tá abençoado. Mas é uma guitarra muito divertida, que é dessas guitarras que vale a pena modificação. Se não modificar, também tem uma baita de um som. Por exemplo, ele vem com nut, que aqui é Graphtec, ponte aqui. Normalmente, as originais, as cordas vão vibrando aqui. Isso aqui vai fazendo um dentinho na ponte, no rastilho, e aí a corda acaba estourando. A minha SG, aconteceu isso, coloquei gotô aqui embaixo, nunca mais tive esse problema. Essa modulação favorece o ângulo da corda a você ter mais dinamismo de maciez, né? Ao mesmo tempo que ela mantém tensionada de uma maneira mais fluida. Então, por isso, esse top wrap aqui eu acho tão legal e costumo fazer em todas as guitarras. No caso Les Paul, que eu uso, a SG, tá dessa forma. O Boas, né, da D&B Luthieria, fez isso pro Juninho também e ele gostou da ideia. Então, você consegue ter uma ação de corda adequada, com altura adequada e muita fluidez. Bruno, e as cordas, como estão? Estão bem, obrigado. Mas, de fato, há uma diferença entre uma guitarra e outra? Por quê? Limpeza. As cordas, notavelmente, da Solés, a gente está com o mesmo tempo de uso. E aí o Tulacho falou, eu só tenho limpado. Fui pegar para tocar, limpado a seco, né? Passar só o paninho, depois que toca. Fui pegar, ela estava já um pouco mais porosa, sabe? Um pouco menos de fluidez. Já perdendo aquele tato de corda nova. Isso com um mês, aproximadamente. Porém, isso daqui, da Dario, eu venho usando na minha SG e tocou, limpou, passou. Até propaganda Bombril. Passa aqui na corda, mantém a corda limpa e durável por muito mais tempo. Isso daqui realmente é milagroso. Se não for esse da Dunlop também, confesso que esse da Dario, ele é o mais fácil de se aplicar, né? Esse daqui, dependendo da lambancinha, aqui acaba a pontinha, ó, mas não acaba o líquido, porque ele rende bem. E eu já usei o Fast Fret também, muito bom. Já usou algum desses produtos? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Por quê? Na NYXL ela já tem uma certa cobertura que, se você não limpar com esses produtos, ela se mantém durante muito mais tempo comparado à própria Solés. A Solés, ela já dá esse sentimento de corda envelhecendo mais rápido. Então, de fato, a corda continua sendo uma boa, porém, tem esse lance da limpeza. E aí estamos testando ainda para ver se aí pelo menos 2 meses, 3 meses, que é o que eu já cheguei a deixar a Dario, ela mantém e a gente troca ainda pela Solés, ou volto para a Dario, vou atualizando vocês aqui pelo canal. E vocês, curtiram esta belezinha? Nem estou falando de mim, hein? Por favor, comentários só para guitarra. SG Guitar, ou Solid Guitar, veio para poder competir com as guitarras mais leves, o Telecaster, por exemplo, e caiu no gosto de geral.
Curtiu? Comenta aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever. Lembre-se de se inscrever, dar o hype. Seguir a gente no Instagram, Banda Definir, Bruno Mar Fernandes. E vão pela sombra que eu ficarei aqui curtindo mais um pouco, né? Daqui a pouco eu tenho que devolver. Até a próxima.